E aí galera, beleza? Eu me chamo Felipe e seja bem-vindo ao MMA Sem Enrolação. Ontem rolou ali o Media Day do UFC Vegas 106 e eu trouxe aqui os melhores momentos da coletiva ali do Gilbert Durinho. E rapaziada, ele deu uma opinião muito sincera sobre a subida do Islam Makhachev para enfrentar o Jack Della Maddalena pelo cinturão dos meio médios. Então é isso, bora pro vídeo. Como vai, Gilbert? Como você está se sentindo, cara? Outra briga com um cara muito novo. Como estamos nos sentindo em relação a isso? Estou me sentindo bem, sabe? Um pouco de pressão. Estou me pressionando só por causa do meu desempenho. Eu quero me apresentar. Não me lembro da última vez que me apresentei do jeito que eu queria. Tive alguns problemas, mas sem desculpas. Tive alguns problemas com minha recuperação. Sean Brady fez o que tinha que fazer. E então eu tive que mudar um monte de coisa para chegar aqui. E eu quero estar aqui. A questão não é sobre o poder do Morales. É sobre me apresentar lá. Eu quero ir lá e apresentar um trabalho que venho treinando, cara. E sim, estou animado para estar aqui, para voltar e aparecer e dar um show. Você me lembra quando diz isso, que Israel Adesanya depois da luta contra o Shane Strickland, onde ele perdeu e falou que ele não se apresentou. É mais o fato de que você não se apresentou também. E como se estivesse agora no fim da sua carreira e você quer dar um show para todas as pessoas. Sim, a mesma coisa. É isso. É como depois da luta. Wagner Russell, ele é um dos meus treinadores lá. E logo depois da luta ele disse, ei, nós temos que conversar. E então eu não tenho certeza, mas acho que foi até a academia dele. E então ele disse, mano, aquela conversa é real e de amigos, sabe? Amigos de verdade. Você precisa ouvir ou não? É um prazer, mas ele é tipo, sabe? Ele foi brutalmente honesto, verdadeiro. Ele me contou tudo. Então eu fico de sim. Eu tinha meu artigo para Daniel, que tivemos aquela conversa de 7 anos. Foi doloroso, mas eu precisava ouvir. E acho que foi no final do ano passado. E então começamos a trabalhar, sabe? E ele é o cara que sempre está no meu corner. Eu sempre quero ele no meu corner. Ele estava no meu corner contra o Kamaru, contra o Dan Hooker, mas eu perdi os dois. E então ele estava um pouco, eu não quero mais estar no seu corner. Você sabe, isso dói muito, mas depois da luta ele assistiu e odiou não estar aqui comigo. Ele não estava fazendo parte, não me dando apoio. E então nós fizemos um acordo onde eu iria trabalhar e ele disse, você ainda pode vencer esses caras, você tem potencial. Mas nós não estamos trabalhando. Você ainda está trabalhando, mas você não está trabalhando, entende? Então ele me chutou, cara. Ele me chutou e ele foi muito honesto, mas foi doloroso. Então ele me estendeu a mão e disse que eu vou ficar com você, vamos trabalhar. E então eu mudei algumas coisas, tive que mudar algumas coisas na minha carreira para poder chegar aqui. Mas nós mudamos, trabalhamos muito. E eu me senti um pouco rejuvenescido. Me sinto um pouco bem. Vamos escrever esses erros. Ele meio que sugou aquelas derrotas, especialmente 3 seguidas. Mesmo no jiu-jitsu, nunca tive 2 derrotas seguidas. No MMA não tive 2, mas tive 3 de uma vez. E então, tipo, cara, tem que mudar algumas coisas. E então nós mudamos. Nós mudamos muitas coisas. Eu meio que estava perdendo um pouco a fé em mim mesmo. E então eles me ajudaram a trazer isso de volta. Não foi fácil, foi um treinamento muito duro. E algumas outras conversas. E eu sinto isso, mas ainda eu tenho a sensação de que quero lutar por mim. Eu não quero nada, eu quero me apresentar. O que você achou de Jack e Bilal? Você esteve lá com ambos. Você ficou impressionado com o desempenho do Jack? Não. Eu meio que previ que Jack iria vencer. Eu senti o quão bom esse cara é, mano. Aquele cara é muito, muito bom. Quando eu vi ele treinando com o Volk, quando nós lutamos, ele teve bons scrambles, bons levantamentos, boa defesa de quedas. E então ele se tornou ainda mais próximo do Craig Jones e do Volk. E eu disse, esse cara vai ganhar. E então eu estava vendo que o Belal não estava treinando com a equipe do Khabib. Mas tinha aquela coisa de que o Islam queria subir. Eu não sei, mas eu presumo que esse foi o caso do Belal não ter treinado com esses caras. E quando eu vi que ele não estava lá com esses caras e que ele estava mais aqui em Chicago, eu pensei, ele não ficou desta vez 2, 3 anos no Daguestão desta vez. E eu pensei, então, o Jack vai ganhar. E então eu escolhi o Belal, mas comecei a observar, prestando atenção nessas coisas e disse, sim, Jack vai vencer.
E eu joguei exatamente do mesmo jeito que o Jack fez. Ele teve boa movimentação, mudando de postura dentro e fora, combinações longas, boas defesas de quedas. Foi assim que ele fez comigo. Ele lutou uma grande luta. Esperava um pouco mais de força do wrestling do Belal. Pensei que ele ia forçar mais, mas ele não estava fazendo isso. Não me importo com esse tipo de mentalidade, ok? Estava funcionando, mas achei que ele faria um pouco mais, mas não fez. E acho que a luta meio que escapou das mãos dele quando ele não fez muito wrestling. Ele não estava tentando o que ele sempre fez. E sim, acho que o Jack estava incrível. Então esse é o grande debate. Teremos que esperar para ouvir do Belal. Será que o Jack parou a luta do wrestling dele? Ou ele que não estava forçando o suficiente para provar um ponto que ele tem a mão de canelo no boxe? O que você acha? Sim, não sabemos. Acho que essa é a questão, essa é a pergunta que o Belal vai ter que responder. Ele se apaixonou realmente pelo strike? Porque a luta foi super divertida. É uma pena que o Belal tenha perdido. Mas a luta foi divertida, foi uma ótima luta. Infelizmente ele perdeu, mas não sei se ele realmente quer apenas trocar golpes com esse cara, fazer uma luta divertida. Eu não sei qual foi o seu plano de jogo. Eu elogio esse cara porque o Belal trabalha muito duro, seu QI de luta é muito alto, sua equipe tem uma boa estratégia. Eu acho que eles fazem um ótimo trabalho, mas não naquela luta. Eu não sei, mas eu não acho que a estratégia foi certa para vencer o Jack. O que você achou do Islam deixar o cinturão vago e subir imediatamente para tentar disputar o cinturão dos meio médios? O que você acha disso? E quão diferente essa luta vai ser do que vimos contra o Belal? Essa vai ser uma grande luta. Islam está trabalhando muito duro. Ele vem dizendo em voz alta que quer chegar nos meio médios. Acho que ele é grande. Acho que ele é um menino muito grande. Ele se matou para bater o peso leve. Acho que essa é a divisão correta para ele. Sim, eu gosto dele subindo, provando a si mesmo que ele é o número 1 peso por peso agora. Ele é um bom lutador. Jack e ele está mais perto do que as pessoas pensam, especialmente com Jack Della Maddalena treinando muito com Volk, com Greg Jones, esses caras que meio que quebraram a cavaleta naquela primeira luta com Volk. Acho que eles terão muitas informações, muitos estudos, muitas respostas. É mais perto do que as pessoas pensam. Essa luta, eu realmente gosto dessa luta. Não tive tempo de me aprofundar muito nessa luta, mas acho que é uma luta muito mais disputada do que as pessoas pensam. E acho que o Jack tem uma chance clara de vencer o Islam. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. O que vocês acharam dessas falas aí do Gilbert Durinho em relação a essa luta? Deixe a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem um like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.